Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez agora com o Papo com iGaming. Dessa vez a gente tem o Léo Fontes, ele é o presidente da CBGE, né? Que, para quem não sabe, é a Confederação Brasileira de Games e Esportes. Léo, primeiramente, brigadão, cara, por estar aqui com a gente. Obrigado, Felipe. Obrigado aí, Game, aí, pelo convite, né? Pela oportunidade da conversa. Vamos bater esse papo aqui, falar do mercado do esporte eletrônico, mercado de iGame, né? Movimentação de bet. Vamos lá, estou disponível aqui para a gente falar sobre o que for preciso. Manda bronca. Boa. E Léo, para começar um pouco a nossa conversa, você estava lá em Brasília, a gente estava conversando um pouquinho antes, você disse que você estava lá em Brasília. E como é que está essa questão da PL, de toda a questão da Confederação Brasileira de Games? Como que vocês têm visto isso Porque a ideia de vocês estarem lá no, em Brasília e da PL, para quem não está por dentro, é a questão de vocês conseguirem uma parte da arrecadação da Caixa Econômica Federal, da parte da loteria, né? E como é que Perfeito. vocês têm visto isso? Como é que foi essa última ida lá? Vamos lá, na verdade, a PL, ela propõe que a gente seja incluso, né? A CBGE seja inclusa dentro do beneficiamento do repasse das loterias do Brasil, né? Então, a inclusão é no valor de 0,04 dentro, dentro do beneficiamento total. Então, isso acaba não retirando nenhum percentual das instituições que já estão presentes, como o COB, o CBC, CBDU, CBDE, enfim. Então, a EPL contempla a CBGE. É muito Uhum. importante hoje para o esporte eletrônico a gente ter essa segurança de orçamento ano para que a gente possa fazer um planejamento e garantir fomento e o desenvolvimento, principalmente da base da nossa estrutura, vamos falar assim, de consumidores diretos, de usuários. Tivemos aí uma audiência pública, onde foi extremamente importante, eu considero ela muito positiva. Da minha parte, eu sou um gestor que eu gosto do diálogo, eu chamo todo mundo para fazer a gestão em conjunto, né? A CBGE hoje tem esse perfil, dentro da audiência não podia ser diferente, então a gente discutiu e ajudou muitos que estavam presentes na questão mais da educação sobre o que é o esporte eletrônico. O esporte eletrônico hoje, a CBGL reúne um par de modalidades, né, de jogos, então a gente tem uma responsabilidade gigantesca em garantir acesso, principalmente, para os que fazem parte de uma faixa de recorte social, para que a gente consiga garantir um desenvolvimento e pontue, colocando aí o Brasil no topo da sua cadeia, o Brasil aí que é um grande representante consumidor da modalidade do game como um todo, e aí está aí no top 5 de países que lideram presença no mercado gamer do mundo. Então, a inclusão é muito positiva, né? Existiu alguns questionamentos sobre se devia ser incluso ou não. Eu uso muito do referencial de que representamos um conjunto de modalidades, Sim. né? E aí se representa muito próximo, né? Fazendo alusão a todos que estão presentes, CBC, que é um conjunto de clubes, a CBDU, que é um conjunto de modalidades universitárias, CBDE é a mesma coisa para o segmento escolar, o próprio COB, né? Que são modalidades que estão dentro do eixo olímpico. A CBGE hoje tem uma responsabilidade muito grande no eixo do esporte eletrônico como um todo. Então, a gente não está aqui por uma modalidade em si, como é o vôlei, como é o futebol. É literalmente uma representatividade geral para que a gente possa garantir esse desenvolvimento, né? E um pouco mais de democratização para esse mercado de game de esporte eletrônico. Então, foi muito positivo. Alguns questionamentos pertinentes, né? Lógico. A gente está ajustando o que é preciso. Existe muita novidade que está por vir também ainda, muita conversa de bastidor, mas que acredito que na próxima semana ou daqui a 2 semanas a gente vai estar compartilhando com todo mundo. Mas o CBG está aí para isso. Então, estamos abertos ao diálogo, foi muito forte a nossa conversa lá e toda a estruturação política que envolve. E a gente está confiante que a PL vai ser aprovada aí na sua matéria. Como a gente sabe, as últimas pesquisas, né, o Brasil, em cada quatro pessoas, três jogam, né? Três jogam esportes eletrônicos. Então, é quase 75% da população brasileira Perfeito. que está dentro dessa gama. Então, é uma gama imensa para um país do tamanho do Brasil, né? E você acabou de falar que é uma coisa que tem sido muito bom e tal. Inclusive, a saída sua a Brasília, e que tem muitas coisas novas por vir.
e tal, mas a gente tem visto nas últimas coisas, por exemplo, que há duas confederações. Tem a CBGE, tem uma outra confederação que também, inclusive, já foi até perante o COI e tal. Como vocês se veem, talvez, o futuro, nesse futuro, talvez, uma junção, Como seria esse futuro da modalidade no Brasil? Na verdade, hoje existe essa BGE que vem fazendo a frente de trabalho, né? Algumas coisas foram ditas na audiência que até nos colocaram em questionamento do que tinha acontecido. Acho que nem cabe muito falar sobre isso. A gente faz uma gestão muito em prol do CBGE. Existe uma vontade de unificação de forças. Isso não necessariamente quer dizer que a gente vai juntar com alguém, é literalmente unir o setor, como a gente tem o apoio das principais organizações hoje do país. Estava presente lá o pessoal da Imperial Sports, na representatividade do Bruno, que claramente deixou lá o apoio, né, e entende que o modelo confederativo é importante, literalmente para fortalecer o cenário, né, o segmento como um todo. Então, a CBGE ela não entra num embate de competição assim territorial, e a gente procura fazer o nosso trabalho. Quando a gente fala de novidades futuras, vou te dar um spoiler aqui, Felipe, é literalmente o convênio com outras grandes confederações para assumir ou gerir, licenciar, chancelar departamentos de esporte. Então, você tem ali uma nova representatividade na CBB, por exemplo, que é o e-basquete, né? Uhum. Que está voltando e está tomando uma força maior, principalmente porque é uma potência nos Estados Unidos e está sendo muito bem desenvolvido, iniciou um desenvolvimento aí na CBB, e a gente vai participar dessa operação com eles para potencializar. A gente não pode deixar de lembrar que essas grandes confederações elas têm como matéria, né, como core business, o produto principal, o esporte tradicional. Não que o esporte eletrônico seja menos importante, mas, Uhum. óbvio, na questão de um peso, de atenção, enfim, de esforço, sempre vai para o esporte tradicional. E como a CBGE está muito dedicada ao esporte eletrônico como nosso core business, fazer parte desse processo com eles para potencializar o segmento, utilizar as confederações como parceiro, como instrumento de ampliação dessa voz, de amplificação da força da modalidade, mesmo que específica, no caso do NBA 2K, se faz muito necessário. Então, hoje a CBGE tem grandes parceiros que a gente vai estar compartilhando e anunciando em breve, justamente para a gente potencializar o aumento e a força dos mesmos nas suas execuções de esportes eletrônicos. CBDU é outro, né, outro parceiraço com o presidente Luciano, Uhum. ah, e aí, ano que vem, a gente vai trazer muita novidade com eles. Agora, Léo, em relação agora às apostas esportivas, né? A gente está no meio de uma regulamentação no Brasil, na verdade, quase já no final da parte regulamentar ali, onde alguns sites que já pediram a licença vão continuar operando e outros vão ser desligados. E sabendo que as apostas esportivas são muito grandes também no esporte, como é que a CBGE vê essa questão? Com ótimos olhos, o setor de entretenimento das apostas é muito importante, né? Virou uma grande febre no Brasil, já é uma febre internacionalmente, né? O mundo todo já tem o cenário muito bem ativo, o Brasil absorveu e está regulamentando agora, eu acompanho muito bem, compartilhando com vocês a minha base é aqui em Recife, então Recife é um grande hub das bets, então eu Sim. acompanho muito próximo o cenário, tenho ótimos amigos, e acho incrível, né? Principalmente o processo de quererem regulamentar. Ah, Muita gente que gosta de trabalhar no anonimato prefere que não seja regulamentado, e eu percebo aqui as principais bets, vamos falar, Esporte da Sorte, OnaBet, PixBet, Aposta Ganha, Bet Nacional, seu conglomerado, enfim, vai de Bet, entre tantas outras que querem que o setor fique cada vez mais oficial, regulamentado, para que eles possam operar dentro de 100% das suas capacidades e dentro da lei. Então, para o esporte eletrônico, isso só traz pontos positivos. Existe toda a preocupação, né, como hoje vem acontecendo até uma CPI do futebol e etc. Mas dentro do esporte eletrônico a gente percebe que a preocupação nossa, óbvio, é com a legitimidade do jogo, da competição, mas ainda assim que o esporte eletrônico e bets eles consigam andar juntos a caráter de
trazer esse potencial para dentro do mundo do esporte eletrônico cada vez mais forte. Durante a pandemia, o esporte eletrônico acabou sendo um grande aliado das bets por ser uma modalidade que não parou. Sim. Então, continua existindo as competições, o entretenimento da parte do esporte eletrônico, a competição esportiva propriamente dita, e com isso, né, a presença dentro dos sites de entretenimento de aposta. E até vou deixar aqui, Felipe, um convite para as bets que precisarem de ajuda, de consultorias, etc. A CBGE está disposta a dialogar e ajudar no processo de envolvimento das bets com o setor. Então, seja no apoio de campeonatos, seja em futuros patrocínios de times, em investimentos pontuais, independente do cenário, a gente está aqui para poder facilitar. E, óbvio, quando eu falo na parte de educação, é muito mais de trazer de como o cenário funciona, porque muitas vezes as pessoas, né, carecem um pouco mais de entendimento e acabam não tendo, por não fazerem parte desse circuito, e a Uhum. gente está aqui para ajudar. Eu compartilho isso diretamente porque já ajudei bastante e vou continuar ajudando sempre, sempre que for solicitada ajuda. Cara, e uma coisa que vai acontecer e que eu queria te perguntar como é que você está vendo isso, que é a Olimpíada de Jogos de Esportes, né, que vai ser em 2025 na Arábia Saudita. Cara, como é que tá isso para vocês? Um processo muito abençoado para mim que entrei na confederação em junho. Eu confesso a você que eu não estava preparado para receber a notícia, não estava dentro de um radar, né, de um roadmap assim, internacional. Existia sempre um bochicho, uma conversa de bastidor de que isso seria possível. E foi um processo acelerado, né? Existiu na Arábia Saudita a eSports World Cup, e foi Aham. um projeto de quase 2 meses, ou um pouco mais de 2 meses, que trouxe aí uma representatividade de quase todas as principais modalidades que estão inclusas dentro do sistema competitivo. Aí, quando eu falo sistema competitivo, cada jogo ele tem sua modalidade, né, seu modo competitivo de acontecer. Isso me trouxe muita alegria e surpresa. E, óbvio, para o Brasil, né, estando na CBGE, algo que é gigantesco. Quando eu falo abençoado, quando você entra numa confederação, num novo projeto, por melhor que seja, existe muita zona de desconforto, porque toda novidade traz um certo desconforto, né? Você está se acostumando com o ofício. E, para mim, isso foi gigantesco. Então, a gente estima, né, ainda falta muita informação. A gente está na Aham. expectativa aí que agora, em outubro ainda, até o final do mês, o COI comece a compartilhar muito do que vai acontecer. A CBGE vai estar, então, ajudando, talvez o COB, a selecionar, então, a delegação que vai estar na Arábia Saudita. Ou essa é a ideia, Como pelo menos. não, ainda não é oficial, tá? A representatividade ela cai sobre uma escala, né? O COI ainda não identificou a Federação Internacional que vai auxiliar eles dentro do processo, Uhum. mas devido à nossa representatividade no Brasil, é muito comum e é o que se espera que a gente seja, vamos dizer assim, oficializado como a Pô, Confederação Brasileira de Games e Esportes do Brasil para o Círculo Olímpico. ótimo. Léo, mais uma vez, cara, quero te agradecer. É um prazerzaço poder falar contigo e poder entender um pouco mais do esporte no Brasil e da confederação. E a gente está aqui de canal aberto, sempre que surgir alguma oportunidade, só chegar. Te agradeço muito, Felipe, a oportunidade, o tempo aqui. É de extrema importância a gente ter esse alinhamento, né? A gente conseguir compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês e para todo mundo do segmento do iGame. Fico muito feliz pelo convite, sou um entusiasta, gosto do segmento, apoio, tenho grandes amigos e eu quero que o projeto do iGame no Brasil seja cada vez mais forte, já é uma grande realidade. A regulamentado ainda assim vai ser cada vez mais, vai crescer, está Se cada Deus vez mais quiser. forte. Estive lá em Brasília com o secretário Giovanni também, então batemos um papo. Vou deixar um abraço para o Giovanni também, que está aí com uma árdua função de garantir a melhor regulamentação, o melhor caminho para o iGame no Brasil e para todo mundo que está aqui escutando, aí participando dessa nossa conversa. Boa. Léo, mais uma vez, brigadão, cara. E a gente se fala e qualquer novidade que acontecer na CBGE, estamos aqui. Vou estar aqui disposto a sempre compartilhar. Obrigado, Filipão. Valeu, brigadão, cara.